Bom dia, alunos do primeiro ano do Polivalente Frei João Batista. Eu sou a professora Érica, professora de Biologia. Juntamente com a professora Andréia, nós iremos dar início à matéria de núcleo. Até agora nós estávamos falando de células, né? E agora nós falamos da membrana plasmática, como que ela se desenvolve, a estrutura e tudo mais. Nós falamos do citoplasma, cada parte do citoplasma, cada organela citoplasmática. E agora é a hora de nós falarmos do núcleo, então, das células. Existem vários tipos de células. Existem as células que são anucleadas. O prefixo A na biologia significa não, sem núcleo, que é o caso das hemácias, que são células sanguíneas nossas, responsáveis pelo transporte de gases, tá? Oxigênio para dentro das células, gás carbônico para fora, e de nutrientes. Nós temos também alguns seres vivos que possuem a célula binucleada. O que é isso? Com 2 núcleos, que é o caso aqui do paramécio. O paramécio é um protozoário, tá? É do grupo dos protozoários, e ele vai ter 2 núcleos, um macronúcleo e um micronúcleo, que ele acaba trocando durante a reprodução dele, sexuada. E por último, nós temos várias células multinucleadas, ou seja, com vários núcleos, cada pintinho vermelho aqui são vários núcleos, que é o que ocorre nas fibras musculares nossas, tá? Então, nós temos aqui uma variedade de tipos de núcleos. Agora, o núcleo, o que tem ali no núcleo? O núcleo ele é composto por uma membrana chamada carioteca, ou chamado de envoltório nuclear, que vocês estão vendo aqui de roxo. Essa membrana ela é constituída de 2 camadas de fosfolipídios. Nós temos a primeira camada, igualzinho da membrana plasmática, ela é constituída do grupamento lipídio, que são os cabinhos, aqui as perninhas, digamos assim, e aqui o grupo fosfato de amarelinho. Então, nós temos uma e nós temos 2 camadas, que formam uma proteção. O que é esse núcleo? Qual a função dessa carioteca, dessa membrana? Proteger o material genético que fica lá dentro do núcleo das células eucariontes, tá, gente? Porque nas outras aulas nós vimos que os seres procariontes, que são as bactérias, elas não possuem essa membrana plasmática. O DNA delas fica disperso no citoplasma. Junto, então, com essa carioteca, que pode, como eu falei, ser chamada de membrana nuclear, ela é constituída cheia de buraquinhos, ou poros, que a gente fala. O que esses poros permitem? A entrada de substâncias para dentro do núcleo e a saída. Então, ela permite a comunicação do núcleo com o citoplasma e do citoplasma com o núcleo. Lembrando que quem comanda a célula, a ordem de comando, sempre sai aqui do núcleo, tá? Então, é ele que vai mandar a informação do que tem que ser produzido pelas organelas citoplasmáticas, e o citoplasma também tem que ter comunicação com ele, tá? E é através desses poros que isso ocorre. No meio dentro do núcleo tem um líquido, tá? Um meio gel, que é chamado de nucleoplasma e pode ser chamado também de cariolinfa. Esse nucleoplasma, essa cariolinfa, a função dele também é de proteção, tá? Para que não haja choques mecânicos, cariolinfa. Para que não haja choques mecânicos entre um material genético, o DNA ali, tá? E o RNA. Cromatina. A cromatina é uma outra estrutura do núcleo. A cromatina, na realidade, é o DNA nosso. Nas células humanas, nós temos um DNA constituído por 46 moléculas. Essas 46 moléculas, elas têm que estar dentro de todos os núcleos da nossa célula, exceto das hemácias. As hemácias, quando elas surgem
na medula óssea vermelha nossa, elas surgem com núcleo. Conforme elas vão se diferenciando para serem transportadoras de nutrientes e gases, elas perdem esse núcleo, elas jogam fora esse núcleo, tá? E o que vai acontecer aqui? Como é que vai caber esse tanto de molécula de DNA ali dentro, esse material nosso? Para caber, ele começa a se compactar. Então, nós temos o DNA. E para compactar, para enrolar, é igual um fio de celular, de fone de ouvido. Se você deixar ele solto lá na gaveta, vai dar nó, né? E vai ocupar muito espaço se ele estiver aberto. Então, para ocupar menos espaço, existem umas proteínas chamadas estonas. Essas estonas vão servir de suporte para que esse fio do DNA, essa molécula, se enrole nela, tá? E quando isso ocorre... Tá caindo aqui, deixa eu fixar melhor isso aqui. Quando isso ocorre, ele deixa de se chamar... Esse material genético passa a chamar cromatina. A cromatina tem uma parte dela que ela é desenrolada e outra que está mais enrolada ou condensada. A parte que é mais condensada, mais visível, ela está em repouso, tá? Então, nós chamamos ela de heterocromatina, que é o que vocês estão vendo, as partes mais pintadinhas aqui do núcleo de vermelhinho que eu coloquei. Aonde o DNA está mais desenrolado, é onde está ocorrendo a síntese, tá? Então, nós chamamos de eucromatina. Essa eucromatina é chamada de DNA verdadeiro. É a parte ativa do DNA, onde vai ocorrer a síntese das proteínas. O que acontece aqui, ó? Eu significa verdadeiro. Cromatina, material genético. Então, é aqui onde estão os genes ativos que vão dar as nossas características, cor de olho, cor de cabelo, facilidade para esportes e assim por seguinte. Bom, passando de cromatina para nucleolo. Nossa célula tem dentro do núcleo, é como se tivesse um local mais escuro ainda. Um pontinho bem mais firme. O que tem aqui no nucleolo? Tem uma grande quantidade de RNA ribossômico. Para que serve esse RNA ribossômico? Lembrando das aulas passadas, para produzir proteínas, tá? Para sintetizar proteínas. Então, é nessa parte aqui onde ocorre essa intensa síntese proteica, essa intensa produção de proteínas. Existem tipos diferentes de cromatina, tá? Como eu falei, é dividido em eucromatina, que é a parte ativa, heterocromatina, que é a parte que está relaxada, né? Que não está sendo ativada no momento, e é a que mais cora, quando a gente põe um pigmento aqui para poder ver no microscópio, mais colore. Então, essa é a mais condensadinha aqui, e a gente consegue ver ela melhor do que a eucromatina. E existe nas mulheres uma cromatina chamada cromatina sexual que nos identifica. Como nós, mulheres, temos 2 cromossomos X, tá? Um deles é inativo. E é essa inatividade, quando ele está inativo, ele fica bem condensadinho, bem enroladinho. Ele aparece no microscópio dessa forma aqui. E ele pode ser chamado também de corpúsculo de Barr. Então, nós conseguimos identificar o sexo do indivíduo só de observarmos o núcleo da célula, ser masculino ou feminino, tá? Então, afinal, o que são cromossomos? Os cromossomos são a cromatina no seu estágio mais condensado, mais enrolado. Olha, gente, o DNA para caber na célula, ele não tá desenrolado, não. Para vocês terem uma ideia, se ele tivesse desenrolado, ele não caberia. Para vocês terem ideia, a menor célula do corpo humano é o espermatozoide. E se eu pegasse esse DNA aqui e tivesse como esticar, ele dava 1 metro de comprimento.
de cada núcleo da célula, tá? Então, para caber aqui, ele já tá, lembra, um pouquinho enrolado, uma parte desenrolada, outra parte mais enrolada na estona. E aí, a gente chama isso de cromatina. Agora, quando a célula vai se dividir, isso aqui tem que ficar mais compactado, porque antes da célula se dividir, ela se multiplica. Então, em vez de 46 cromossomos cabendo aqui dentro, vai ter que caber 92. Para caber isso, o cromossomo se enrola mais, nessa linhazinha aqui, formando um telefone, um fio de telefone bem compactado, tá? E daí eu dou o nome de cromossomo. Na espécie humana, nós temos 46 cromossomos. O que significa esse 2N aqui, ó? Quando formam os gametas, que no caso aqui, esse é o óvulo, eles têm só metade do material genético. Então, em vez de serem chamados, em vez de ter os 46 cromossomos, eles vão ter somente 23. Eles vão dividir a quantidade de cromossomos. E aí eu chamo essa célula de haploide. Somente as células gaméticas, ou seja, numa espécie humana, óvulo e espermatozoide, são haploides. E o símbolo, porque assim, você não precisa decorar a quantidade de cromossomos que cada espécie tem, tá? Ninguém vai te pedir isso, a não ser a nossa você tem que ter de cor. Então, quando a gente não sabe, a gente coloca o N. Quando eu vejo o N, eu já sei que eu tô falando de célula gamética, que tem metade de material genético. No nosso caso, se no total nós temos 46, o nosso óvulo vai só metade, vai ter 23 células, que é representado como N. E no espermatozoide, o negócio é a mesma coisa, que é a célula germinativa masculina. Em vez de ter 46 cromossomos, esse espermatozoide vai ter somente o quê? 23. Quando esses 23 cromossomos da mãe se encontram com os 23 cromossomos do pai, nós chamamos isso de fecundação, né? Que ocorre lá na tuba uterina da mulher, forma um indivíduo completo. 23 com 23 vão dar 46 cromossomos. E aí eu falo que 2N é igual a 46. O nome que eu dou para a célula, o indivíduo, a espécie completa, com a quantidade de cromossomos completa, são diploides. Por que di? Porque são dois. Veio um N da mãe, mais um N do pai, formando o embrião ou zigoto com 46 cromossomos, com a quantidade de cromossomos total necessária. Voltando aos cromossomos, eles são bem extensinhos aqui. Os cromossomos, como que vai ficar isso? Então, eles são, como a gente falou atrás ali, as cromátides bem condensadinhas no período de divisão celular, que vai ser o nosso próximo capítulo. Um cromossomo simples é uma molécula de DNA enrolada. Lembrando que nós temos 46. Então, um cromossomo simples, ele é demonstrado na forma de bastão, como vocês estão vendo, e ele vai ter um cromossomo e uma molécula de DNA, beleza? Agora, quando vai ocorrer divisão celular, durante a divisão celular, ele vai ter que se multiplicar antes de dividir. Ele faz uma cópia
desse bastão. Ele faz uma cópia dele mesmo. E aí, ele vai ficar nesse formatinho de X aqui. Cada bracinho desse, isso aqui é um braço do cromossomo, tá? Braço superior. E esse aqui é o braço inferior. Cada braço desse vai se multiplicar. E aí, vai ter uma estrutura formada por fibras de cinetocoro que vai unir esses dois braços do cromossomo. Essa estrutura formada é o centrômero. E nós falamos que, olha só, essa estrutura inteira aqui é chamada de cromátide. Como elas estão no mesmo cromossomo, são cromátides irmãs. Então, eu tenho uma cromátide aqui e a outra cópia dela aqui, outra cromátide. Uma é irmã da outra porque estão no mesmo cromossomo. Esse cromossomo que vocês estão vendo, ele é duplicado. Então, eu vou contar como 2 cromossomos? Não, ele continua sendo um cromossomo. Mas agora ele está constituído de 2 moléculas de DNA. Porque o meu cromossomo se duplicou. Minha cromátide irmã se duplicou. Telômero. Quando isso ocorre, vocês estão vendo aqui que parece ter uma capinha nas extremidades do cromossomo. Isso aqui é para proteção, é chamado de telômero. Há muitos anos atrás, os cientistas descobriram que conforme vai sendo dividido o material genético, essas células se multiplicam para formar novas células, para regenerar tecido, ou para fazer cópias, por exemplo, a hemácia, ela só vive 120 dias, então, 120 dias, o nosso corpo está produzindo novas hemácias. O que acontece? Há um encurtamento desse telômero. E ao encurtar esse telômero, pode ser, uma das causas, do envelhecimento. E de alguns erros no metabolismo, algumas mutações. Então, é importantíssimo que essa extremidade aqui seja protegida por esse telômero, para que não seja perdido nenhuma parte importante do DNA nosso. Existem 4 tipos diferentes de cromossomo, tá? Encontrados. Só 3 são encontrados nos nossos cromossomos, são encontrados no nosso corpo. Nós temos o metacêntrico, onde os braços superiores do cromossomo são do mesmo tamanho dos braços inferiores do cromossomo. E o centrômero está no meio. A cinturinha dele está no meio, exatamente no meio. Então, meta de metade, metacentro. Existem outros que ele está um pouquinho menor, o braço superior do cromossomo, do que os braços inferiores do cromossomo. Então, nós falamos, olha aqui a diferença de tamanho, que esse cromossomo é submetacêntrico, um pouco abaixo do centro, ou acima do... E temos também o acrocêntrico. O acrocêntrico, observem que o braço superior do cromossomo, os braços superiores, são bem curtinhos, bem menores do que os braços inferiores do cromossomo. Olha aqui. A isso eu dou o nome de acrocêntrico. E por último, esse aqui, que é chamado de telocêntrico, ele não tem os braços superiores. Ele vai ter o que nós chamamos de satélite, são essas bolinhas aqui, ó. E é chamado de telocêntrico. Quando nós temos alguma doença genética, alguma suspeita na família, é normal que se peça, né, o geneticista, o médico, o geneticista, peça para olhar o seu cariótipo. Como que seria o cariótipo das pessoas ditas normais? No cariótipo da espécie humana, com todas as nossas células somáticas, quer dizer, nossas células do nosso corpo, que forma tecido da pele, tecido muscular, nós vamos encontrar 46 cromossomos, tá?
Lembrando, a única exceção a isso são as células gaméticas, que na mulher é o óvulo, no homem é espermatozoide, que nós vamos encontrar N com 23 cromossomos, só metade dos cromossomos. Como que seria o cariótipo normal, então, da espécie humana? 22AA, que significa isso? 22 pares de cromossomos autossômicos, que estão, autossômicos são aqueles que estão presentes em todas as células do nosso corpo, como eu falei, no coração, na pele, no músculo, nos ossos, mais um par de cromossomos sexuais. Esse aqui é o que vai diferenciar os nossos sexos. Se o indivíduo tiver par XX, é do sexo feminino. Uma bolinha com a cruzinha. Agora, se o indivíduo for 22AA mais XY, ele é do sexo masculino. Então, relembrar. 22AA, 22 pares de cromossomos autossômicos em todos nós, independente do sexo, são idênticos. E se encontram em todas as células do nosso corpo, beleza? Menos nos gametas. O que vai nos diferenciar são os cromossomos sexuais. Porque no caso, se for 22AA mais XX, é mulher. Se for 22AA mais XY, é homem, tá? Então, e esses cromossomos que são diferentes, que é o último par, que seria o 23º par, é chamado de cromossomo sexual, tá? Par sexual. Outra forma de representar o cariótipo humano seria 44 cromossomos, que são idênticos em todos os indivíduos de ambos os sexos, mais XX, mulher, ou 44 cromossomos mais XY, que seria o quê? Homem. Então, isso é dito um cariótipo normal da nossa espécie humana. O que é diferente disso? As síndromes. O portador da síndrome de Down, que é a síndrome mais conhecida, ele não tem 46 cromossomos no total. Ele vai ter 47. O que vai acontecer? No 21º par de cromossomos dele, em vez dele ter um par de cromossomos, 2 cromossomos, ele vai ter 3 cromossomos. Então, no total, esse indivíduo vai ter o quê? 47. Tá? Por isso, também, a síndrome de Down é conhecida como trissomia do par 21. Não necessariamente esse indivíduo vai ter que ter o cromossomo inteiro, não. Às vezes é só um pedacinho do cromossomo, tá? E esse cariótipo diferente deles é que dão todas aquelas características do portador de Down, tá? A má formação de órgãos, a língua mais grossa, mais lixada, uma dificuldade ao falar. Lembrando que é extremamente importante o diagnóstico dentro da barriga da mãe para preparar os pais e que essa criança tenha os estímulos corretos, que hoje nós sabemos que se essa criança tiver os estímulos corretos, esse indivíduo, quer dizer, na vida dele toda, ele vai se desenvolver, ele vai conseguir falar, andar, trabalhar, fazer faculdade, aprender, só que ele precisa de auxílio com especialistas voltados para essa área, tá? Ele vai precisar de recursos para isso. Turner já não é tão conhecido. Turner, o indivíduo tem 22AA normal, mas lá no par sexual, em vez de ter XX e ser uma mulher normal, ela é X0, falta um cromossomo sexual. Então, esse indivíduo aqui, ela tem somente 45 cromossomos. Quando a gente tem só 45 cromossomos, tem características femininas. Turner é o nome do primeiro caso que foi relatado, tá? Na literatura.
ela vai ter baixa estatura, deficiência, limitação mental. Essa pessoa vai ter órgãos sexuais atrofiados e muitas das vezes apresenta também uma dificuldade maior de compreensão. Klinefelter já é o contrário. Os cromossomos autossômicos dele são normais. Mas no último par de cromossomos sexuais, em vez dele ter somente 2, ele vai ter 3. Esse indivíduo é do sexo masculino, tá? Também vai ter dificuldades, deficiências cognitivas. Também vai ter a questão da atrofia dos órgãos sexuais, esterilidade. E no caso, ele também tem 47 cromossomos igual portador de Down. Só que tem uma diferença. Na síndrome de Down, o terceiro cromossomo está dentro dos autossômicos. O problema dele não é nos cromossomos sexuais, enquanto que o de Klinefelter é no cromossomo sexual. Questões de vestibular gostam muito de cobrar essas síndromes. É lógico que existem muito mais síndromes do que essas, foi bem simplificado. Agora eu gostaria que vocês registrassem isso no caderno. Os conceitos que eu passei, vocês podem copiar, vocês vão copiar no caderno esse esquema, mas vocês podem colocar na frente o significado do que é cromossomo, do que é cariótipo, para facilitar o aprendizado e o estudo de vocês. Primeiro ano eu espero que tenha facilitado a vida de vocês esse tipo de aula. Qualquer coisa pode deixar na plataforma para mim e para a Andréia as dúvidas e sugestões. Tá? Eu espero que todos vocês estejam bem, continuemos cuidando um dos outros. Tchau, tchau, até a próxima.